Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Tieste. E hoje trouxe uma das nossas terapeutas, uma pessoa muito especial, Ah, Isabela Lozano, Isabela psicóloga. E a Isabela, ela divide alguns atendimentos lá na clínica comigo, né? Ela fazendo a terapia lá semanal e eu cuidando da parte de neuromodulação. E a gente vai falar sobre alguns assuntos. Vamos falar sobre ansiedade, principalmente, mas vamos conversar também sobre o quanto é virtuoso quando a gente consegue juntar neuromodulação com um processo terapêutico tradicional, né, Isabela? sim, com certeza. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Aline. Agradeço por ter chamado, convidado. Estou muito feliz de estar aqui. Que bom, que bom, que bom que você está com a gente. E você sabe que a gente já começou, né? Você começou na Tieste justamente por conta desses atendimentos combinados, né? Sim, sim. A gente teve ali uma pessoa em comum que estava no processo terapêutico com você há algum tempo e que você conseguiu perceber a diferença a partir do momento em que essa pessoa começou a neuromodulação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Foi um divisor de águas, né? Essa pessoa, ela já estava comigo há um tempo, tinha uma depressão recorrente muito grave, um TAG, né? Um transtorno de ansiedade grave também. E já estava em tratamento psiquiátrico, psicológico, mas a gente via que ia até um ponto da evolução, né? Quando ela começou o tratamento com você, aí foi a virada de chave da vida dela. E hoje ela tá bem, Graças a Deus. mas foi muito legal ver esse desenvolver dela e o quanto, né, a experiência, principalmente com você, né, a conversa com você, o quanto que ela vinha empenhada em melhorar e ali foi uma esperança. Vamos dizer que às vezes a gente, né, no próprio processo depressivo, a gente perde muito da esperança. E o tratamento em neuromodulação foi fantástico. É fantástico, né? E houve muita. Assim, a melhora dela foi porque ela procurou a neuromodulação. Eu acho que, assim, é um conjunto, claro, que vinha dos tratamentos anteriores, mas a neuromodulação foi fundamental ali para a melhora dela. É isso aí. E aí você vê, né? Por exemplo, quando essa pessoa chegou para mim, o diagnóstico era a questão da depressão, Sim, né? A depressão era o lugar e tal. E aí, quando a gente faz o mapeamento cerebral, a gente identificou uma ansiedade muito grande que esgota a energia do cérebro e que leva essa pessoa para um processo de depressão, né? E aí, quando você trata a depressão, né, com a medicação e tal, você basicamente faz essa pessoa se sentir melhor, mas esse tratamento para depressão acaba virando combustível para ansiedade. sim, Então, quer sim. dizer, você conserta uma coisa e potencializa mais a outra em curto espaço de tempo. Teve que entrar com ansiolítico, né? E outra coisa que para mim chamou muito atenção foi justamente essa a análise do ambiente dessa pessoa, né? Sim. Então essa pessoa vinha num cargo público já há muitos anos, uma pessoa que tinha um cargo relevante e que no meio do processo acabou pedindo para, né, exoneração, sair do processo porque não conseguia mais trabalhar. E justamente quando entrou, né, o tratamento sempre entra para aquilo que, na percepção da pessoa, é o que está atrapalhando. Mas, na verdade, você tem um acumular ali que causa um sintoma que não necessariamente, né, é o fator causador, a raiz da situação. E aí, falando disso, Isabela, a gente e trazendo, né, esse assunto ansiedade, que é o grande mal do século aí, e essa, né, o quanto o cérebro de fato sofre nesse processo antecipatório, o quanto isso causa desgaste, o quanto isso leva a pessoa para um estado depressivo. Como é que tá chegando esses casos de ansiedade para você? Olha, tem vindo muitos casos mistos, né? As pessoas já estão vindo com depressão e ansiedade associada, mas é a sobrecarga mesmo, né? Muitos casos de ansiedade, eles vêm de um outro fator, né? Por exemplo, pessoas com TDAH, a ansiedade é um sintoma do próprio TDAH, né? Então, tem chego como vetor,
e tem chego também como sintoma de alguma outra patologia. Então eu falo que a ansiedade é o grande mal do século. Só que assim, o que eu trabalho muito em clínica é que a ansiedade, ela é nossa. O ser humano precisa. Nós somos Começa e a termina em ansiedade. você. O leãozinho lá da floresta tem Tem ansiedade. ansiedade. Então, assim, não. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam: tira a minha ansiedade. Eu Não falo: você pode. vai morrer, querida. Não Você não vai dá. dar conta de atravessar a rua se você não tiver ansiedade, porque essa capacidade de antecipação, né, é o que faz você parar, olhar, ver o carro vindo e calcular se dá tempo de atravessar a rua Exato. antes do carro te atropelar. Ela só não pode sair ali eu não gosto de usar essa palavra controle, mas eu vou ter que usá-la nesse momento. Ela tem que ficar na poltrona, bem sentadinha. Não sei É se as pessoas já viram aquele filme, que é um desenho animado e que eu acho sensacional, divertidamente, o maravilhoso. como descreve a ansiedade ali e fala: você tem que estar ali com ela controlada, sentada ali na poltrona, e ela aparecendo quando ela tem que aparecer, né? Então, meu Deus, eu tenho uma prova. Ou, nossa, eu tenho um documento para enviar. Então, ela vem nesses momentos. Mas quando ela vira patologia, né? Quando ela fica descontrolada e quando vira aquele furacão, que é o problema. E a gente tá numa sociedade em que exige muito da gente, muito do pensar em várias coisas ao mesmo tempo. E isso é muito bom, mas ao mesmo tempo é muito ruim, né? Traz esse processo de eu tenho que dar conta de tudo. Claro que a ansiedade vem por outros fatores também, mas hoje em dia o que eu mais vejo é em relação a dar tempo de tudo e dar conta de tudo. E modelo social, né? Modelo Modelo social. social, com Modelo certeza. social, a comparação contribui muito para isso, né? Você lá tá ali no contexto social, você tá vendo a vitrine de todo mundo, então você acha que aquilo é uma vida, e na verdade aquilo são frações. Eu gosto de dizer que todo mundo tá com a vida lascada em algum lugar. Ah, sim. Só que o que tá na rede social é o que tá dando certo, o resto tá embaixo do tapete. E aí, quando a gente fala sobre isso, sobre esse novo comportamento, essa nova sociedade, e aí eu acho que cabe algumas explicações científicas sobre isso. O nosso cérebro, a tecnologia evoluiu muito, o nosso cérebro não evoluiu na mesma proporção. Então, a gente Sim. está falando de um órgão absolutamente ancestral, um órgão que seguia por claridade e escuridão, né? Um córtex pré-frontal que nos deu essa capacidade de antecipar cenários, mas que trouxe como consequência o viver no cenário imaginado e não necessariamente no cenário real. Então, assim, você falou, né? A ansiedade é sua, ela começa e termina em você. Então, eu posso te dar clareza, posso te orientar, posso treinar seu cérebro para se comportar de uma forma diferente, porém, eu não faço a sua parte. Então, existe vários mecanismos de treino para que a gente consiga ter controle sobre isso. Porque a vida muda no real, a vida muda agora. O que a gente está fazendo agora é que vai mudar o cenário lá na frente. Mas o que, que acontece no processo de ansiedade? Eu imagino, eu me preocupo com uma coisa que não está acontecendo hoje, mas essa preocupação faz com que eu fique tentando arrumar a solução de um problema que muitas vezes nem existem. Nem Exato. existe, né? 86%, isso é um dado científico mesmo, 86% do que a gente pensa não acontece. Sim, Mas sim. gasta energia e Mas dispara o hormônio como se estivesse acontecendo. porque não diferencia o que você tá pensando da realidade, né? E eu muito falo isso para os meus pacientes na clínica, que a questão de você manter a ansiedade de uma forma saudável é você se trazer para o presente. Você precisa viver o agora, porque o que aconteceu no passado você não tem mais como mudar. O que vai acontecer no futuro são ações do presente. Então, o que que adianta você ficar confabulando e pensando tanto assim no futuro, se você precisa trabalhar no agora. Então eu faço muitos exercícios de trazer a pessoa para o próprio presente mesmo. É isso aí, é isso aí. E isso, na verdade, é um vício emocional, Sim, né? Prever futuro é vício sim. emocional. E duas terras que eu digo que são amaldiçoadas: o e se e o será. Ah, sim, com O e certeza. se é uma desgraça, porque o e se te leva para o passado e, e a pergunta é sempre: e se eu tivesse feito assim? E se eu tivesse feito assado? E se eu tivesse. Você esquece, tira, né, dessa percepção que naquela situação que aconteceu no passado, você fez o melhor que você podia com o que você tinha. Você não sabia qual seria a consequência, Sim, né? imagina cenários hipotéticos que nunca vão acontecer. E você Exato. vivencia.
E É, você se julga, porque você sim, acha que você tinha que ter sim. visto, você tinha que saber, isso é um lugar de muito sofrimento. Só que quando você tá no presente, você já tá numa outra realidade, né, então, assim, a realidade lá do passado já não é mais a da agora, Você você já não sabe qual tinha, era a você já consequência. exato. Mas assim, são exercícios muito difíceis mesmo, né, Sim, porque a nossa mente ela é muito esperta, ela tenta confortar e às vezes não não é conforta, conforto. não é conforto, né, é sabotagem. É isso aí. E existe algumas diferenças nisso, né? Falamos do e se. O será é outra coisa. O será é outro lugar. E o será é quando você tenta. Hoje você tem uma oportunidade. E aí na sua cabeça começa: ah, mas será que vai dar certo? Ah, mas será que vai valer a pena? Ah, mas será que. Tentativa de controle. Quem é que sabe se vai dar certo, se vai valer a pena? Só se você, de fato, passar pelo desconforto da tentativa. Pode ser que seja um erro, pode ser que seja um acerto. Mas o será, ele faz você desistir de muita coisa. É porque quando a pessoa tá adoecida dentro da ansiedade, quando uma pessoa tem um tag mesmo, a tendência é levar tudo pro negativo. Por quê? É o mecanismo que a pessoa acaba usando. Se eu pensar no pior cenário, o que vier é lucro. Só que a gente vai vivenciar aquele pior cenário de verdade. Todas aquelas confusões imaginárias que a ansiedade traz, você vai estar sentindo no corpo. Então é muito complexo. E eu vejo que o seu trabalho justamente é para equilibrar isso, né? A Exato. neuromodulação traz muito isso, traz muito pro presente. É, você imagina uma pessoa que se consome no e se e no será o dia inteiro. O que acontece com a base energética dela? Pensar gasta quase a mesma energia do fazer, certo? Então, em muitos momentos você tá ali, ai, tem tal coisa para fazer, ai, mas não tô afim. Só o fato de você pensar e aquilo ser uma tarefa difícil, o teu corpo já, não temos energia A para gente isso. trava, né? Não temos energia para isso. Tem aqui que manter coração, fígado, intestino, pulmão funcionando. Você tá doida que você vai, né, se jogar para fazer alguma coisa. Então, o nosso cérebro ele foi feito para preservação. Sim. Então, quando a gente está num processo do e se do será, numa tag, né, numa ansiedade que não precisa nem ser tag, tá? Só nesse processo de antecipação, isso drena a nossa energia. Sim. Quando eu tenho que fazer uma coisa pequena, o meu corpo fala: bom, temos energia para isso? Não, não temos energia para isso. Então vamos desistir. Esse lugar é o lugar em que isso vai se fortificando, porque para o cérebro é uma tarefa concluída. Poxa, ela não fez, eu economizei energia. Mas, na verdade, ele está gastando nesse processo. É, e assim, essa capacidade ela é maravilhosa. A capacidade de antecipação ela é incrível. A É grande questão, necessária, né? Mas. exato, foi o que nos trouxe aqui, né, e nos diferenciou dos outros animais, né? O bichinho na floresta lá, ele pega um graveto, ele derruba uma fruta, ele come a fruta, mas ele não leva o graveto para usar amanhã. O bicho humano faz isso e foi isso que baseou todo o nosso desenvolvimento. Mas a grande questão é, isso em proporção exagerada faz com que a gente drene toda a energia e o nosso cérebro entre num estado de sobrevivência. E Eu na acho que entra muito o que sobrevivência, você falou no começo, essa a vinda da tecnologia, né. Para você ter uma informação antes, você precisava que passasse no jornal, na televisão, no horário do jornal. e você Agora tinha que você estar sabe em lá. tempo real, É isso aí. né. E eu vejo principalmente das novas gerações, né, se você não tem a informação ali na hora, aquilo já te gera uma ansiedade, como: "Eu tô atrasado, eu tô atrasado, eu tô atrasado". É o coelho da Alice, né. Eu Uhum. tô sempre eu querendo correr por uma coisa que às vezes você precisa que chegue em você só, É né, isso aí, é isso aí. Então filtrar estímulo é muito importante, né. com Mas certeza. quando a gente fala desse processo hoje, né, dessa grande visão, por exemplo, a gente fala voltando à pessoa que a gente tem Tratou junto. que foi em questão aí nosso primeiro contato, tinha muito disso. Então ela não conseguia mais ir no trabalho, ela não trabalhava mais, ela não conseguia dirigir, ela não conseguia andar sozinha na rua, ela não conseguia fazer mais nada, né, do que era a vida funcional dela e ela se consumia e se culpava muito por esse processo. E aí, no meio do tratamento, né, a gente, lógico, dá muita clareza do que está Uhum. acontecendo, então toda essa explicação acontece junto com o mapeamento. Deu clareza, não significa que as coisas vão ficar fáceis, mas significa que eu tenho poder de escolha. E aí, o direcionamento é sempre o mesmo. Vamos fazer tratamento, usar a tecnologia para equilibrar esse gasto energético excessivo.
vamos ver base nutricional, vamos ver qualidade de sono, que era uma coisa Que é que já não tinha. fundamental hoje em dia, né? Exato, porque é o restauro de energia. E aí, a partir daí, a gente vai colocar pequenos objetivos, coisas que a gente precisa fazer para que você vá recuperando ou vá trabalhando esse músculo emocional para que você vá adquirindo confiança. E aí foi muito legal, porque ela me surpreendeu no meio do processo, assim. A gente começou e ela sempre, né? É muito difícil começar isso, gente. Não é Muito. brincadeira, é difícil. Por mais que a tecnologia ajuda, mas a pessoa tem que querer muito, né? E você precisa, de fato, desestabilizar esse processo de crença e essa rigidez cognitiva, que é a forma como a pessoa pensa, mas foi essa forma de pensar que levou a pessoa para esse lugar. Então você precisa questionar as certezas absolutas da pessoa e nem todo mundo está aberto para isso. Mas estando num tratamento, quando a pessoa já está num lugar que ela vai acabar se permitindo acreditar Já em qualquer tinha coisa. ali um reconhecimento de si e uma noção de que ela precisava ir para frente. Só que Isso. os meios que ela tava não eram suficientes. Não eram suficientes, exatamente. Até porque todo o processo terapêutico ele passa pelo racional. E aí, quando esse racional está treinado para bloquear tudo que for ameaça, ela não passa. Hum. O que a neuromodulação faz? Ela vai, de fato, estabilizar a parte elétrica para que esse racional não seja tão rígido. É como se a gente distraísse o segurança do cérebro. A gente deu uma distraída nele, botou as outras áreas para funcionar, e a partir daí a pessoa se sente melhor para começar os processos. E aí, o que a gente acabou, né? Como é que começou isso? A gente foi lá fazendo a neuromodulação e tal, Isabela conversando com ela toda semana, eu pontualmente entrando, né, em alguns momentos para avaliar a evolução. E um dia, no meio do processo, do primeiro bloco, né, de tratamento, esta moça me chega lá, numa sexta-feira chuvosa, Dirigir. à noite, vindo de outra cidade, e ela olhou para mim assim, sabe? Você não sabe o que eu fiz. Eu falei, pronto, fez alguma coisa, né? E aí ela olhou, eu vim dirigindo sozinha. Eu falei, você tá brincando? Uma pessoa que há 2 anos não dirigia. Eu vim dirigindo sozinha, sabe? Quando Você você não conseguia andar sentia... sozinha na rua, imagina dirigir. Exato, exato. Sempre ia acompanhada, sempre tinha alguém da família junto. E essa moça chegou lá e eu falei, cara, jura que você conseguiu fazer isso? Então valida muito, comemora muito isso, porque o cérebro precisa entender que isso é bom, que isso é um desafio. Que Porque aí não é um esforço, faz parte, né? faz parte. Ele precisa recuperar essa capacidade, essa percepção de capacidade de dar conta da Sim. vida, né? E aí, enfim, a partir daí, a gente já teve mais, né? Teve mais, porque de fato ela se desafiou muito. E nem todo mundo consegue fazer isso no momento que ela estava E a de tratamento. velocidade que às vezes a gente tá, não é a mesma velocidade que tem que acontecer, né? Então, Exato. A gente nem cria grandes expectativas, né? Quando a não. pessoa fala, qual vai ser o resultado desse tratamento? Eu falo, não Quanto faço tempo eu vou ideia. ficar, né? Não É sei. isso aí. Eu só garanto pra você que você vai sair daqui melhor do que você tá entrando. Sim. Agora, o quanto isso vai melhorar na sua vida, eu não posso te fazer essa promessa. E hoje tem lá um depoimento dela pra gente, né? No É Google. muito lindo. Ela foi lá e colocou e falou da experiência dela e tal. Então, quanto é importante isso, né? Porque no processo as pessoas falam, mas neuromodulação substitui terapia? Não, gente, não substitui. Não, é o trabalho Neuromodulação... multiprofissional, né? Exato, neuromodulação ela vai estabilizar ou vai melhorar o terreno para que a terapia sejam sementes que floresçam. Faz Porque sentido isso? com total sentido, porque tem horas que a pessoa trava na terapia, ela não consegue entender o porquê que ela tá travando, ela não consegue entender o porquê que aquilo não tá evoluindo. Tudo bem, pode ter às vezes, né, você tem que mudar de abordagem, tem que mudar de medicação, tem que... Mas a realidade, tudo que eu tenho convivido com você agora e entendido, é que o cérebro tá travado mesmo, ele É precisa de isso. fluxo, né? E hoje em dia a gente tem tantas patologias ali dentro da parte cerebral mesmo, né? As neurodivergências. Neuroinflamação, falta de Sim, base nutricional para o cérebro funcionar direitinho, falta de comunicação entre o cérebro e o intestino, né? Porque eles se comunicam, maior parte do... intestino é um segundo cérebro, né? Você não tá... Exato. Neurotransmissores, a maior parte dos neurotransmissores são produzidos no intestino e não que esses neurotransmissores vão para o cérebro, mas eles se comunicam. Então ele fala, ó, aqui tá tudo bem, pode tocar a vida aí, né? Então, isso é algo que quando a gente fala de
tratamento, a gente não pode falar de uma coisa só. Não, Não tem, não tem isso aqui é como. o caminho, aquele. Não, é um ser que tem ali vários mecanismos rodando, né? Talvez a tecnologia mais perfeita, né, desse planeta, porque tudo ali tem um funcionar harmonioso. E quando uma coisa não funciona, às vezes o problema vai aparecer lá em cima, mas é alguma coisa aqui embaixo que não tá legal, É o né? trabalhar o todo, né? É Exato, o trabalhar o exato. todo, mas é muito legal quando a gente vê essa junção de ciência mesmo, né? A psicologia no seu lado da ciência, a medicina, a neuromodulação, e conforme as pessoas vão tendo conhecimento, elas vão se libertando. Eu acho que dentro do processo terapêutico é principalmente isso, o conhecimento liberta, mas você tem que estar preparada para ele. Às vezes, o cérebro não está preparado para isso. Exato, exato. E o cérebro, gente, não faz isso por mal, tá? É por isso que eu Não, falo que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente passa muito tempo acreditando que a gente é o que a gente pensa. E o que a gente pensa é muito pequenininho, perto de uma estrutura da toda que tá capacidade, aqui. né? Exato. Você quer morrer, você fala, o coração para de bater, ele não para. Então, assim, tem um mecanismo que a gente não tem acesso. Tá entendendo? E esse não ter acesso, quando a gente não tem conhecimento de como esse mecanismo funciona, a gente acha que a gente é o que a gente pensa. Acontece muito, né? Trabalho muito com rigidez cognitiva, principalmente com as pessoas que chegam já num processo muito avançado. Que aí você fala: olha, vamos começar assim, ó. Você vai fazer o treinamento tal, 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 a gente vai começar com isso, 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 isso. Ah, mas isso aí eu já fiz e não deu certo. Ah, mas isso aí eu já fiz e não deu certo. Você tá fazendo agora? Você fez hoje? Não, então vamos começar a partir de hoje, porque agora você tem mais Ah, base. novamente o passado e o futuro, né? Ah, não vai Exato. funcionar ou não funcionou. É isso aí, não funcionou com aquela pessoa lá de trás. Hoje você já é outra pessoa Exato. e a gente vai começar de novo. Por quê? Porque não sei em que estrutura testou, né? Não tem como. E a gente é diferente todos os dias. Eu e você não sairemos daqui da mesma De forma outra forma, a com partir de certeza. agora, né? Então, quando a pessoa tem essa consciência, é um eterno tentar, né? Acerto e erro, tentar, acerto e erro. Então, assim, existe saída, né? Eu acho que existe saída para. Salvo grandes tragédias, gente, existe saída, mas a pessoa Para tem que estar praticamente pronta para isso. tudo. É, eu falo muito na clínica que tanto dentro da neuromodulação, acredito que seja Hum, assim também, mas ali na análise, que é um trabalho em dupla. Eu não uhum, consigo fazer esse trabalho sozinha. Não adianta você me perguntar, Isabela, tá, mas o que que eu tenho que fazer? Eu não sei, eu não tenho bola de cristal. Eu tenho estratégias, eu tenho conversa, eu tenho acolhimento, para conseguir fazer com que a pessoa comece a sair daquele quadro que ela tá. Mas respostas prontas eu não vou ter, sim, né? Então a gente tem estratégia, a gente tem tecnologia, mas eu preciso que o paciente esteja ali comigo trabalhando junto, senão é vai isso, ter estagnação, né? é isso. E eu acho que é complementar também nesse ponto, Isabela, porque a neuromodulação, ela vai começar a estabilizar esse funcionamento cerebral. Então, assim, Sim, tem pessoas hoje, gente, que partes do cérebro sequer funcionam, tá? sim. E a pessoa acha que ela é o que ela pensa, mas tem parte do cérebro dela que não tá funcionando, tá sobrecarregando o Que ela outro. pensa isso porque justamente não tá funcionando. Exatamente, né? Um dos lugares mais virtuosos da existência humana é questionar suas certezas absolutas todos os dias, tá? Porque quanto mais você questiona, mais você se permite olhar outras abordagens. E isso é flexibilidade cognitiva. Sim. É você saber que você não é dono da verdade, que nem tudo é pedra e pau. Tá entendendo? Tem uma variação imensa aí. Então, quando você se permite estar nesse lugar, a neuromodulação ela começa, mas por que eu digo que não substitui um processo terapêutico? É justamente por isso. Por quê? Para essa pessoa sair, tem o treino via software e tem o treino de comportamentos que desconstroem aquilo que está no piloto automático. Então, nós somos seres feitos de vícios. Nós somos seres feitos de vícios. A Por isso que diferença vícios pegam tanto, né? é Celular, tecnologia, enfim. absolutamente. Seres de circuitarias automáticas. Um vício é uma circuitaria automática. A diferença é o que roda nessa circuitaria automática? É pornografia? É droga? É álcool? É comportamento? É comida? É corrida? É academia? É estudo? Então, assim, tudo isso são circuitarias de vício. Vícios são hábitos. Os hábitos são vícios. A diferença é, tem hábito bom e hábito ruim. Então, Sim. assim, se eu tenho essa E nada consciência. pode ir pro extremo, né? Exato. E se eu tenho essa consciência, qual é a grande questão? Que
Na neuromodulação, nessas minhas conversas, né, que você falou, para ela funcionou muito a questão das conversas e tal. Por quê? Porque a gente vai começar a instalar Sim. bons hábitos nessas circuitarias, né? Então, você tem lá uma circuitaria de sofrimento, você tem uma circuitaria de um vício compulsivo, vamos começar a substituir isso por uma coisa mais confortável? Por exemplo, hoje muita gente sofre porque não consegue, tem compulsão alimentar à noite. E aí, à noite, come muita besteira, muita porcaria e tal. Eu vou quebrar essa circuitaria? O cérebro vai deletar esse trilho de trem? Não vai. Então, vamos substituir isso. O que que teu cérebro precisa? Ele precisa de saciedade. Ele está viciado em prazer hiperpalatável. Ele precisa de saciedade. Como é que eu faço para o cérebro começar a adquirir saciedade? Eu preciso mastigar muito. Então, assim, o alimento da noite não pode ser molinho, nem Fácil. exato, nem molinho, nem hipercalórico. Você tem que, de alguma forma, colocar alimentos ali que você tenha que mastigar muito. Por que que a gente consegue comer 2 sanduíches que tem 4.000 calorias e não consegue comer 4.000 calorias de arroz e feijão? Justamente porque arroz, feijão, carne, demanda de muita. A indústria sabe disso. Por isso que a indústria faz aquele pão Claro. molinho, super saboroso, aquela carninha que já vem processada, que você não precisa nem mastigar muito. E aí você come mais, porque você liga a recompensa, mas você não ligou a saciedade. Você Então, precisa assim, prestar atenção nas coisas, né? exato. Então, essas, o que fazer, a gente tem muito do que fazer. Tanto é que a pessoa sai de lá com uma pasta, com a análise Sim. dela toda, e ela sai com uma pasta de hábitos que ela tem que botar para rodar na vida dela. Coisas que ela precisa substituir, não é deletar, é substituir. Poxa, não consigo fazer tal coisa. Vamos começar essa semana só assim, depois a gente bota mais um negócio aqui. Não é mudar a vida toda de uma vez, porque isso causa abstinência e o cérebro repele. Você faz 2 dias e não faz mais. Mas isso, né, de fato, vai criando uma nova realidade. E essa nova realidade vai deixar esse terreno fértil para que a terapia faça muito mais sentido. É, e para que volte a esperança, né, acho que É, o que eu uso de esperança é rigidez cognitiva, né, então, a depressão e a própria ansiedade, elas vão minando, elas vão te minando, 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 até você parecer que não tem mais nada, nada vale mais a pena. mas posso te falar, eu chamo isso de recuperar a moral com você mesmo. Muito bom. Tá entendendo? Sim, Você precisa recuperar a moral com você mesmo. Você precisa recuperar aquela sensação de que eu dou conta de fazer isso. sim. Por isso que tem que ser poucas coisas e repetidas, porque essa circuitaria automática vai se instalar. Por que que Afinal, todo você não dia? pode se sobrecarregar com isso também, né. Exato, isso não pode ser um problema, mas você tem que ir conduzindo isso suavemente no cérebro. Tá entendendo? Porque o cérebro não deleta nada, ele substitui. Então você tem que ter estratégia. Ah, eu vou parar hoje de comer o meu hambúrguer à noite e vou começar a comer salada ou começar a comer cenoura. Eu falo, não. Você come 2? Como? Então tá. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma regra pra você, só que você não pode negociar com você. Tem que ser uma regra. Então você vai lá, você vai comer a salada. Você pode comer o hambúrguer, mas primeiro você vai comer a salada, porque você vai mastigar. Aí o 2 já não é 2, é 1, Sim, porque sim. você já chegou na saciedade. E suavemente você vai fazendo essa alteração. Até a hora que você fala, puxa, já comi aqui meu negócio, eu não tô nem com vontade mais de comer outra coisa. Acho que trazendo até para termos de terapia, a pessoa sabe o que ela tem que fazer. Eu converso: "Não, Isabela, eu sei o que tem que fazer. Eu não posso pensar, repetidamente em coisas ruins". Eu: "É isso aí". Mas daí volta na próxima semana, eu continuei pensando. Eu falei: "Então, É, mas aí é tem que". instalar, né? É instalar. Exato, É instalar um exato. negócio do lado do problema. Eu tenho muito cliente que fala assim, cara, eu escuto a sua voz, quando eu tô fazendo coisa errada, eu escuto sua voz. Eu falo, eu habito a sua cabeça. É. Porque eu coloco ali o recurso do lado do teu problema. Nunca mais você vai lembrar do problema sem lembrar do que eu falei E aqui pra só de você. você lembrar que você não pode ter aquele tipo de Você pensa. pensamento, você já tá pensando. É, Aqui, ó, teste exatamente. rápido. Não pense no elefante rosa. É a primeira coisa que vem na Veio. cabeça. O cérebro não entende um não. Não, é. Tá Isso entendendo? até com as crianças, né? É isso A aí. gente fala, a gente né, criança pequena, você fala, não pode isso. O que que é a primeira coisa que a criança faz? Faz aquilo. Aquilo. Exatamente. Tá entendendo? Então, assim, ao invés de não tentar não pensar no elefante rosa, pense em uma girafa laranja. Acabou. Você Substitua. substitui. Sim. Entendeu? Então, quanto mais você tem essa estratégia, né, para você começar a conduzir, e eu acho que tudo tá sempre no sentimento. Então, assim, a pessoa, eu falo, ó, o primeiro sinal é como você se sente. Então, você tem que parar de ficar olhando para fora e não. Quando você estiver se sentindo mal, a primeira coisa, por que que eu tô me sentindo assim? Por que que eu tô me sentindo e achar qual é a questão O que ali. que isso tá me trazendo, né? Ou se Ah, perceber é no isso aí. presente novamente, né? É Não isso tem aí. como. Então, assim, tô preocupado com aquilo que pode acontecer na semana que vem.
Legal, isso é válido. O que que eu posso fazer agora para que aquilo que eu estou preocupado não aconteça? Então, eu chamo isso de gerenciamento, estratégia E para além de você contornar reconhecimento isso. é treino, né? É treino, gente, é treino. Qual é a diferença de uma pessoa positiva e uma pessoa negativa? Treino. Treino. Entendeu? Porque o nosso cérebro, basicamente, ele é negativo. Porque o ruim, o É pra negativo, sobreviver, né? é exato, protege. Tá entendendo? Pessoas hoje que. Ah, eu tenho dificuldade imensa, pessoa que tá com depressão que não sai mais de casa. Por que que isso aconteceu? Isso não nasceu assim. Ah, não é de uma Ela hora pra foi outra. obedecendo esse sistema demais, ao ponto do cérebro dela identificar, imaginar que se ela botar o pé para fora, ela está correndo risco de vida. Então a pessoa chega até a porta, o coração dispara, Sim, ela entra com falta de ar, e aquilo é um risco real, sim. né? Porque o corpo já produziu aquilo. Então esse sistema foi obedecido demais. Por isso que a gente não pode travar nas pequenas dificuldades. É, Faz sentido? mesmo porque dentro da análise, isso eu observo muito, a gente vai estar ali tratando a pessoa e às vezes eu vou mexer em pontos específicos, onde ao invés da pessoa conseguir avançar, ela volta Ela atrás, regride. É ela isso aí. regride, né? Então, assim, voltando à nossa paciente em comum, eu vejo que isso foi o grande desfecho ali, porque eu voltava com ela, ela não conseguia avançar. A partir do momento que ela entrou na neuromodulação, aquilo foi equilibrado e ela conseguiu continuar, né? É isso aí. E isso começou pequenininho, tá? Começou pequenininho em que sentido? Você acordou de manhã, abre a janela e bota a cara no sol. Teu cérebro precisa saber que é dia, ele precisa liberar o cortisol na hora certa para ser consumido na hora certa. Coisas muito pequenas, muito São básicas, mas que a gente deixa de fazer ao longo da vida, E são né? permissões, né? Você acaba Permissões. permitindo chegar Uhum. naquela vez que a tua mãe te respondeu de uma forma torta e você se sentiu invalidada, aí você reconhece, aí você muda, né? Mas se tem um entrave ali, você não, Você não não vai vai. conseguir acessar. É isso. Isabela, maravilhoso! Um prazer, Aline. Muito Maravilhoso! obrigada. Maravilhoso! Vamos ter que conversar mais, hein? Vamos ter que fazer mais episódio, vai ter muito assunto Tem aqui. muita Então, coisa. assim, vocês entendem o que. Ah, é porque ansiedade virou quase um selo de qualidade. Ah, não sei o quê, porque eu sou muito ansiosa. E isso virou, tipo, qualidade. Não, gente, pelo amor de Deus. Ansiedade é um processo natural que precisa ser regulado, que precisa ser controlado, que precisa Entendido. ser usado com parcimônia. Sim, sim, é isso. Porque é um dom, né? É de fato o que nos difere dos outros animais. Porém, a gente, quando isso sai do controle, e não venha me dizer que você não fez parte disso, porque você levou vantagens nesse comportamento de tentar antecipar cenário, e aí chegou, né, Você na só teve um crise. desgaste a mais. Exato, chegou na crise, agora você precisa desconstruir esse murinho. Então, assim, quanto mais você tiver percepção sobre isso, trouxer tudo para tempo, para momento presente, que é onde as coisas mudam, a vida tende a ser muito mais virtuosa e muito mais saudável, né? Não? E a gente vive, não sobrevive, né? É isso aí, é isso aí. Obrigada, viu, Isabela? Foi maravilhoso. Obrigada. Beijo, fica com Deus. Fica com